Ok, então vamos lá. Vamos fazer nossa aula de revisão. Estamos chegando na fase final, então as próximas duas aulas vão ser apresentação de trabalhos. Na quarta-feira não vai ter aula, porque é o mesmo dia da prova do planejamento. E a nossa prova na sexta-feira, dia 10. Dia 10 dias. Tá? Os questionários, eu botei mais um, certo? Olhem esses questionários com carinho, gente. Eu vou dar essa dica para vocês. Eu pretendo usar umas coisas desses questionários no AV3. Então, façam, que é uma forma de revisar o conteúdo e treinar um pouco a prova também. Tá? As apresentações estão aí chegando e a nossa prova também. Chegando a hora já. Vou ver quem está entrando aqui. Ok. Então vamos lá, vamos dar uma revisada rápida, tá? Só tocando nos pontos que a gente viu nessa última fase, relembrar um pouco vocês e preparar, né, e revivar o que a gente viu. Tá? Começou essa fase falando de correção de fator de potência, tá? Aquela expressãozinha que vocês já conhecem, né, de usar a potência ativa, pelo amor de Deus, e os tangentes dos ângulos, né, para calcular a potência capacitiva. E nós enfatizamos assim que quanto mais próximo da carga que o capacitor tiver, melhor. Aí você otimiza esse alívio de corrente reativa, né, que passaria pela rede. Se a correção está próxima da carga que está necessitando de reativo, melhor para o sistema, melhor para todo mundo. Tá? Eu falei dos vários tipos de correção de fator de potência, distribuída, em grupo, centralizada, combinada e automática. Dei um destaque para essa combinada aqui, que mistura, né? Bota um tantinho de automática, mas tenta jogar mais o máximo possível de bancos próximo das cargas. Tá? Aí eu expliquei para vocês como é que se corrigia esses fatores de potência próximo das cargas. Tem uma formulazinha aqui para corrigir o motor, né? E aí precisava da corrente a vazio do motor, e eu apresentei um jeito de você calcular essa corrente a vazio. Tá? Tem aqui como calcular um capacitor para botar ao lado do motor. Tem uma expressão para calcular o capacitor no transformador, né? Deixar ele lá ligado direto no transformador. Também depende da corrente zero, tá? Depende aqui do Z percentual. E o resto são coisas fáceis. Aqui é a potência aparente. E o K é o fator de carga, né? O carregamento. Né? Não é nem fator de carga, é o carregamento. Bom, e aí nós vimos isso. Depois nós começamos a parte de auditoria energética. Eu passei com vocês assim, passo a passo, o que você tinha que fazer, quais são o modelo de auditoria, né? A gente mostrou um relatório, mostrou, olha, tem várias etapas, né? A gente tem que verificar como é que está sendo o uso da energia, analisar a conta de energia, analisar histórico de consumo, tá? Quantificar os consumos por setores, né? Relacionar, associar consumo com produção, depois ver quais são as medidas que você tem que fazer, especificar um plano, analisar economicamente essas alternativas. Tá? Então, isso é uma auditoria energética. Se alguém for trabalhar com isso, você pode usar isso como referência. Tá? E usar até os modelos que eu passei. Tá? Uma receita geral de bolo. Claro que isso aqui é muito completo, às vezes você vai fazer um trabalho específico, mas os princípios são os mesmos. E aí dentro desse conceito de auditoria energética, eu
me detive em algumas partes que são importantes deles. Uma deles é a análise da conta, de energia. Eu expliquei os conceitos de conta, tá? Expliquei aqui o conceito de demanda de ultrapassagem, que é uma forma de você otimizar o contrato do teu cliente, né? Botar o contrato num valor que fique no limite, né? Para ele não ficar pagando demanda contratada em excesso, não ficar pagando ultrapassagem, também, né, minimizar esses custos aí de contrato, né? Contrato mal feito está onerando o teu cliente. Não é uma medida de eficiência energética, mas é otimização do uso da energia, né, do que você está gastando. Tá? Expliquei a importância de fator de carga. O fator de carga é um indicador de como você está usando a energia que você está disponibilizando, que a concessionária está disponibilizando. Né? No contrato com a concessionária, você vai pagar dois valores. Um é a demanda, né? Que é um valor, uma potência que a distribuidora se compromete a deixar para ti. Tá? E depois o outro você vai pagar um consumo, né? Que é o que você vai estar consumindo durante o período. Tá? Esse consumo aqui. E o que relaciona esses dois, demanda e consumo, né? Demanda máxima e consumo, é o fator de carga. Então, se você ajusta esse teu uso do consumo, você pode melhorando o fator de carga, reduzindo aqui essa demanda máxima, que às vezes com ajuste de horários, né? Tentar aliviar o horário de pico, aí você deslocar cargas de horário, isso aí é uma forma de você melhorar o fator de carga e com isso reduzir o teu custo energético. Né? O custo, como eu disse, você paga, né, o custo da tua energia, né? O custo da tua energia é a demanda, né? É igual a demanda, né? Vezes a tarifa da demanda, mais o consumo vezes a tarifa do consumo. Tá? Se você consegue, né? Aquela história, o fator de carga é consumo sobre demanda, vezes um tempo. Tá? Então, se você substitui ali, né? A tua demanda vai ser igual a consumo sobre fator de carga vezes o tempo, né? Você bota ali naquele custo de energia, né? Energia, você vai ter aqui consumo sobre fator de carga vezes o tempo, vezes a tarifa de demanda, mais consumo vezes tarifa de consumo. Tá? O fator de carga está aqui. Se tu aumenta o fator de carga, obviamente o teu custo vai diminuir. Normalmente a gente fala em custo por reais por megawatt-hora, né? Você divide aqui pelo consumo. Você vai dividir isso aqui pelo consumo também. E vai cortar com esse, cortar com esse. Então, o teu reais por megawatt-hora vai ser igual a tarifa de demanda dividido pelo fator de carga vezes o tempo, mais tarifa de consumo. Melhorando o fator de carga, está no denominador, você vai diminuir o teu custo energético. Aí depois a gente explicou para vocês as tarifas, como é que ela é composta, como é que... se tem alguém tentando entrar aqui. Como é que ela é apresentada pela ANEEL, os diferentes valores, a parte do TUS, do TE, como é que os impostos entram, né? Na história, como é que ele é calculado. Na análise da opção tarifária em tarifa verde, a gente deu essa dica aqui de calcular o fator de carga na ponta, né? Isso aqui é fator de carga na ponta. Tá? Se ele é muito elevado, a tarifa é melhor azul. Se ele está muito baixo, a melhor tarifa é a verde. É uma forma de você rapidamente verificar se a tua opção tarifária está correta. E depois ainda abri para o Mercado Livre, mostrei que existia essa diferença entre o ambiente regulado, dos caras consumidores que estão cativos da distribuidora, e essa opção nova de você virar um consumidor livre. Se libertar parcialmente da distribuidora, pelo menos para comprar energia. Né?
né? Você vai continuar ligado à distribuidora, vai ter que pagar algumas coisas para a distribuidora, mas a maior parte você pode ter liberdade para comprar. Tá? E depois dessa parte de tarifação, dei uma olhada nas cargas, aí fui mostrar as cargas principais, falei do motor, tá? Expliquei que a gente tende a tirar o rendimento máximo da máquina. Expliquei os conceitos de rendimento, porque as perdas dos motores, que a gente tenta minimizar. Tá? Expliquei a importância da velocidade, né? Nessa mudança de eficiência, né? Às vezes a gente vai propor um motor mais eficiente, mas a carga é muito sensível à velocidade. E aí a gente tem que olhar esse fator, né? Para essas cargas aí que dependem muito da velocidade. Porque quando você aumenta a eficiência, você está aumentando a velocidade. Tá? Então, cuidado. Botei aqui como é que se calcularia a nova eficiência considerando as variações de velocidade. O SN aqui é velocidade, né? Aqui é velocidade de eixo, né? Em RPM. E aqui é eficiência, né? Eficiência A é a eficiência do motor de alto rendimento e o B é o que você está tirando. Tem que fazer essa relação. Expliquei como é que se calculava a eficiência de motores, né? Disse que mostrei o método mais eficiente, que dá um erro pequeno, mais ou menos 1%, mas que é muito invasivo. Né? Difícil você fazer, mas vocês viram como é. E expliquei os outros que são possíveis de fazer, mais fáceis, mas que tem um errozinho maior. Esse erro, claro, você tem que estar ciente dele, né? Consciente dele. Expliquei esses métodos, como é que a gente calculava o carregamento a partir da leitura do escorregamento, da velocidade de rotação de trabalho. O método de escorregamento, que é ruim, o erro é grande, 20%, mas a gente viu como ele trabalhava, como é que a gente chegava à eficiência, né? Medindo a potência elétrica, a entrada e calculando a potência de trabalho a partir da velocidade de rotação. Tá? Expliquei um método que é melhor, que é o método da corrente, e aí precisa de novo do I0 tá? Para calcular esse método. E expliquei como é que calculava o I0 com o métodozinho do Procel, a partir da potência do motor e do número de polos, né? Que obtém esses coeficientes A, B, tá aqui. Tá? Expliquei mais ou menos o que o motor está sujeito em função de qualidade de energia, variação de tensão, as coisas que você pode verificar para ver se ele está num desempenho otimizado. Tá? E passei para outra carga importante, que é a refrigeração. Aí nós fomos passo a passo na refrigeração, entender o que era cada componente, como é que era o ciclo termodinâmico da refrigeração. Reviu isso aí, eu sei que vocês já viram isso, a gente reviu isso, como é que o processo de refrigeração por compressão de vapor, como é que ele funciona, como é que ele tira calor do ambiente, ele está refrigerando, troca calor com o ambiente externo, tá? Precisa de energia elétrica para o compressor, né? Tá? A gente entendeu todo esse ciclo aqui. Tá? E como é que a gente calcula, e como é que dele a gente calcula, dimensiona o compressor, dimensiona o condensador, a válvula de expansão e o evaporador aqui. Tá? Tudo isso dá para tirar aqui a quantidade de calor que você está tirando do ambiente. Tudo isso depende da característica da curva, diagrama de Mollier do fluido que você está usando e da massa do fluido, né? Que está circulando lá. Você tem consegue atingir você consegue calcular esse resultado, dimensionar o compressor. E expliquei como é que se mede a eficiência de um ciclo de compressão, que é o coeficiente de performance, a relação entre a energia que você está tirando do ambiente e a energia que você consome de eletricidade. Tá? Pode tirar isso desses valores que você tira do ciclo de termodinâmico, H1, H4, H2, H1. Tá?
ele é maior do que 1. Tá? Quanto maior, melhor é o coeficiente. Tá? Expliquei por quê. Está relacionando só duas grandezas do processo, está deixando outras só uma convenção, né? A energia elétrica que você está tirando, consumindo, né? No denominador e no numerador a quantidade de calor que você está tirando do ambiente. Numericamente, a quantidade de calor é maior do que a energia elétrica, por isso a eficiência é maior. Tá? Não é que esteja havendo criação de energia no processo, não. É só a forma que se convencionou para calcular essa performance. Né? Ainda expliquei ainda o que influencia o ciclo de refrigeração, para vocês tomarem cuidado na temperatura de vaporização, né? A temperatura do evaporador ela não pode estar muito abaixo do que você está especificado no projeto, senão vai haver uma queda da eficiência do ciclo. Também a temperatura de condensação não pode estar muito acima que foi especificado. Tá? Aí você, na geladeira que a gente mostrou, né, a parte de trás é o trocador de calor, né, externo, né, o condensador. E você impede a circulação ali de ventilação ou bota num lugar muito quente, você está influenciando na performance da sua geladeira. Está aumentando a temperatura de condensação. Aí expliquei um outro ciclo, que é o ciclo de absorção de vapor, que é um ciclo que é até mais utilizado do que o de compressão. Ele meio que reduz ou elimina o compressor. O fluido do evaporador ele é retirado por absorção, duas matérias, elementos que absorvem o outro. Tá? E depois ele é separado usando o calor, né? Calor que às vezes é proveniente de outros ciclos do processo, né? Às vezes tem uma fábrica que tem um determinado ciclo lá que solta calor, né? Em vez de jogar fora esse calor, você usa aí para ciclo de absorção e aí você tem uma máquina que consome menos energia, tá? Aumenta a performance dela. Ainda dei umas dicas de como é que você tem que ficar de olho nesse sistema de refrigeração, sabe? Depois eu fui para a parte final do diagnóstico energético, que é a análise da viabilidade econômica. Eu mostrei para vocês um método que leva em consideração todos os custos do ciclo de vida do equipamento ou da proposta que você está sugerindo para reduzir energia, reduzir consumo. O pessoal normalmente usa só esse primeiro aqui, que é o custo de compra do equipamento, e esse outro aqui, que é o custo de energia, a economia de energia. Relaciona um com o outro. E esquece vários outros despesas e benefícios durante a vida útil do equipamento que podem piorar ou melhorar essa tua viabilidade. Você deixar de lado, às vezes em prejuízo do resultado. Tá? Expliquei cada um desses componentes, expliquei como é que a gente está analisando tudo no tempo, né? A gente tem que pegar todos esses custos e trazer com o tempo único, por valor presente, né? Normalmente aqui na database. Né? E aí tem umas formulazinhas que você precisa para puxar esses valores no tempo, por tempo atual, né? Valor presente, PV. E aí dei várias expressões para vocês, para trazer esse valor para o valor presente. Depende do valor, um valor que é unitário, um valor que está perdido lá no meio. Você pode puxar os valores que são, todo ano são iguais, de uma fórmula especial. E ainda incluir mais uma fórmula de valores que variam, são recorrentes, mas variam a uma taxa E, né? Escalado de energia. Normalmente o custo é energia. Aí tem uma fórmulazinha especial que leva interação nessa taxa de escalada, que é a variação desse custo com a inflação. Tá? Eu expliquei para vocês como era que ela calculada, que a energia, ela, historicamente, sobe mais que a inflação. Pode subir menos também, mas aqui tem que subir mais. Então, você tem que usar essa expressão para quando for computar esses custos associados com energia.
é muito usado nos Estados Unidos. Eles têm todo um estudo sobre essa taxa, tem publicações que mostram essa taxa para vários cenários de cálculo, né? Mas aqui no Brasil a gente praticamente ignora esse valor. Expliquei o tipo de método que a gente usa e expliquei o meu favorito, que é esse Net Savings. Simplesmente associa benefícios da energia, economia de energia, com variação de investimento. Tá? Basicamente essa expressão aqui. Sendo que ele usa, né, atualiza os dados de economia usando a taxa escalada, a taxa de desconto, tempo a vida útil do teu projeto. Tá? Ele simplifica, mas ele usa o conceito de valor presente, que é muito importante, usa todos, e ele elimina os custos que são iguais. Você não precisa perder tempo. Se o custo de manutenção das duas soluções é igual, não precisa estar indo atrás desse, porque não vai alterar o resultado. Então, aí ele está considerando que o que mudou foi só a economia e o dinheiro que você está botando. Tá? Claro que às vezes tem outros fatores que variam, que você tem que incluir também. Mas isso aí é a versão mais simplificada. E foi isso que a gente viu, tá? Nesse período. E eu refiz alguns exercícios práticos, né? Eu vou tentar aqui rapidamente, né? Fiz aqui, já até fiz os cálculos aqui, depois achei até uns erros aqui, a gente vai ter que corrigir aqui na hora. Mas eu não vou ficar calculando aqui na hora não, mas vamos lá. Então aqui seria um caso de um AUC tarifada no contrato verde, por contrato de 230, né? E eu peço para verificar a adequação contratual da unidade, tá? E calcular o custo de energia, né? Reais por megawatt-hora, né? Aí eu disse, não, para simplificar, eles consideram o mês de maior demanda registrada fora da ponta como base para os seus cálculos. Em vez de vocês irem somar tudo, calcular tudo, não. Escolher esse mês de maior demanda registrada fora da ponta, e você olha, eu acho que esse mês de janeiro aqui, 2019. Então, vamos usar esses dados aqui nos nossos cálculos. 42 na ponta, 138 demanda fora da ponta, 1.725 consumo na ponta e 26.339 fora da ponta. Ele, aqui tem até o período de medição, foi medido em 33 dias. Vamos levar isso em consideração nos cálculos. Tá? Já tem até um valor faturado aqui na tarifa verde. Tá? Então, para saber, a primeira coisa que você vai ver é se o contrato... Tem duas coisas para olhar. A demanda, a gente já vê que está mal feita, 230. Então, na verdade, o maior registrado aqui foi 138. Tá? Mas você também vai ver se o contrato está dentro dos padrões. A forma mais simples é pelo fator de carga, né? E aqui estão as tarifas, os impostos, CMS, PIS, COFINS. E a primeira coisa que você faz a primeira coisa que você faz é a adequação da demanda. Tá? Daqui um mês, os dados do mês de janeiro. Tá? Existe um limite de 5% sobre a demanda contratada. Tá? Então, você pode pegar essa demanda de 138 e dividir por 1,05, deu 131. Então, um contrato de 132 para fora da ponta e 42 aqui da ponta. Eu nem sei se é o maior valor, né? Deixa eu ver. Na ponta aqui, ele chegou a ter 75. Como eu disse, para considerar esse mês, vamos olhar esse mês. Né? Teria um contrato de 40, tá? Para ponta. Um contrato ideal. Né? 132, se ele fosse verde, bastava o 132. Se for azul, precisaria dos dois. Então, seria o contrato ideal. Tá? Para calcular se a tarifa está adequada, você
faz o fator de carga na ponta, né? Você pega o consumo da ponta, dividido pela demanda da ponta e pelo número de dias. Aqui tem uma curiosidade, ó, que nesse período aqui, ó, ele foi 33 dias, tá? Normalmente a gente usa os 66, né? 66 é para o mês de 30 dias, tá? E você considera que no mês de 30 dias você teve 22 dias úteis, tá? E aí você tem 66 horas na ponta, né? 3 horas por dia, tá? Na ponta. Mas esse período foi de 33 dias, né? Aumentou 10% o período. Então, o ideal é que você jogue esse 10% aqui também. Em vez de ser 22, você pode botar mais 2 dias. Você pode botar 24 dias úteis, né? E aí, ao invés dos 66, você usa 70, né? Não, 72. 72 horas na ponta. Então, esse cálculo aqui muda um pouco e fica 72. São 2 dias, cada dia é 3 horas, 6. E aí, em vez de 0,62, tá? A gente teria 1.725 dividido por 42, dividido por 72. Seria 0,57, né? Seria aqui 0,57. E o 0,57 já está aqui na zona. Ó. Se eu tivesse dado 0,62, ia ficar meio nebuloso aqui. Você ia ter que fazer o cálculo na mão mesmo e ver os valores da azul e da verde. Mas quando deu 0,57, porque a tarifa dele é a verde mesmo. Tarifa verde. Tarifa verde. Então, o que você tinha que fazer aqui é manter a tarifa verde e alterar o contrato. Tá? Resolvi o problema desse rapaz. Com certeza ia reduzir a conta dele. Né? Veja só, ele... Aqui, nesse mês, ele pagou uma demanda de 230, né? Com esse contrato que a gente propôs, de 132, ele ia pagar os 138, né? Estava dentro Então, ele ia pagar uma diferença de 230 menos 138. Né? Ele ia pagar aqui 72 quilowatts a menos. Né? Quanto é que é o custo do quilowatt? Aqui, ó, reais por quilowatt, né? Na verde, né? 15 reais. Eu não vou nem botar um imposto, mas vamos botar um imposto aqui de 1,4. Eu não vou calcular, não. Então, ele estaria aqui pagando a mais 72 vezes 15,20 vezes 1, na aula passada a gente calculou por 1,42. Então, aqui ele estaria pagando, vou fazer a conta aqui rápido. Pessoal, eu estou falando rápido aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, não estiver entendendo, pode me interromper. 15,2 vezes 1,42. 1.554. Ó, isso aqui é imposto, né? Imposto. Aqui é tarifa de demanda, né? Demanda. E aqui é a economia de demanda, né? Então, está economizando só com o contrato, só no mês, né? Então, 1.554. Só essa medida aí, seu cliente já ficava com um sorrisão e já ia te contratar para fazer outras coisas. Só com a alteração do contrato, ele já ia ter uma redução de 1.554. Quer dizer, ele estava pagando 13 mil, já reduz mais de 10% a conta dele, só por conta de um ajuste de contrato. Então é isso. O que mais? Bom, aqui eu botei calculando o valor da conta atual na tarifa azul, né? Eu fiz aquele, né? Eu fiz bem detalhado, tarifa demanda na ponta, vezes 42, tarifa demanda fora do ponto, vezes 138, consumo na ponta, né?
E aqui tem que ter um consumo fora da ponta, né? Mais tarifa de consumo fora da ponta vezes fora da ponta vezes 26.339. 1.339 kWh. E aqui esse mais, tá? Depois os impostos. Aqui eu estou fazendo errado de novo, tá? Os impostos não pode ser assim, tá? Tinha que fazer separado, ia ser esse aqui, né? Esse aqui ia dar 0,39, tá? E ele tinha que ser somado, isso aqui seria ICMS. E depois ele ia ter que ser somado com impostos, percentual do PIS, tá? E PIS/COFINS. Tá? Ele tinha que ter feito separado, não pode fazer junto. Tá? Esse valor aqui, se eu não me engano, a gente fez na vez passada, deu 424. Aí seria 4, vou botar aqui, 424. Fez na aula passada. Eu acho que eu fiz, não foi nem com vocês, foi com o pessoal de planejamento. Tá? Mas aí vai ter uns valores um pouco diferentes. Tá? E aqui a gente acabou concluindo, fez a conta e concluiu que era a tarifa verde. Tá? A conta na tarifa azul deu 18 mil. Tem um pouco de diferença, ele deu 13. A diferença vai cair um pouco porque os impostos estavam errados, mas o certo é a tarifa verde mesmo. A gente já tinha concluído só pela análise do fator de carga. Então vamos lá, o que mais? E eu ainda perguntava quanto era o custo de energia em reais por megawatt-hora. O custo de energia em reais por megawatt-hora é você pegar o total que você paga, né, 13 mil, dividir pelo consumo da ponta, mas fora da ponta. Então esse cara aqui estava pagando 470,63 por megawatt-hora. Tá? Isso aqui é um ponto de partida quando você vai fazer a análise se o cara vai para o consumidor livre ou fica no cativo. Essa aqui é a tarifa que você está pagando em reais por megawatt-hora no consumidor cativo. Aí quando você vai fazer o consumidor livre, você vê aí o quanto você está pagando, você iria pagar só para a distribuidora, só com TUSD, né? Faz o cálculo aqui só para TUSD, aqui em cima TUSD. E é o tanto que você vai continuar pagando para a distribuidora. Depois você vê a diferença, né? Claro, você vai acrescer também o custo da CCE, alguns outros custos que você tem. E aí é o que você tem de liberdade para negociar para o teu custo de energia, né? Você vai deixar de pagar só a TE aqui que você não paga. Ok. Aí eu fiz aqui outro exemplo que é de uma câmara frigorífica, tem uma vazão máxima de 6 kg por minuto, uso o freon 22, o diagrama está representado, tem um rendimento isentrópico de 66,66, tem esse diagrama aqui já representado, já tem os valores aqui, ó, o 1, né, o 2, o H1, o H2, tá? Ele só dá o detalhe aqui do rendimento isentrópico, quer dizer que a gente vai ter que calcular aqui um 2S, né? Ou seja, ele diz que quando ele fala em rendimento isentrópico, quer dizer que ele não segue a curva isentrópica, né? Não é o ciclo ideal, ele vai ter uma quedazinha aqui para cá. Ó. Então você vai trabalhar com 2S. Né? Vai calcular esse H2S, que ele é que você vai usar para calcular. Tá? Então, uma fórmula de calcular, né? Na verdade eu fiz errado aqui. Esse aqui é o 220, e o 2S é o que a gente vai calcular, né? Então aqui é o H2S, vai ser o H1, é 180. Aqui eu já botei os valores, né? 180 para o H1, 220 para o H2, 64 para o H3 e para o H4. Aí aqui eu acho o H2S, vai ser o H1 mais H2 menos H1 dividido pelo rendimento isentrópico, né? E vai dar 240. Quer dizer, o 2S ele vai estar bem aqui,
E isso aqui vai ser 240. Tá? Então, o ciclo, na verdade, ele vai ser assim. E tá aqui, esse seria o teu ciclo. Tá? E aí você vai determinar a potência do compressor. Tá? Qual seria a potência do compressor, né? Olha, você sabe, a vazão máxima dele é 6 quilos por minuto. Tá? O H2 que você vai usar é o H2S. Né? Então, o WC vai ser igual a 6 quilos por minuto e vai multiplicar o H2S, que é 240, menos o H1, que é 180 quilocaloria por quilo. Né? Quilocaloria por quilo, que é o que está lá. Né? Esse quilo vai cortar com esse e a potência do teu compressor vai ser 240 menos 180 é 60, né? Vezes 6, 60 vezes 6, 360 quilocalorias por minuto. Né? Aqui o ideal é a gente converter isso para quilocaloria joule por segundo, que é a mesma coisa, né? Joule por segundo. Né? Joule por segundo é igual a watt. Então, o ideal é a gente dimensionar isso em watt. Tá? Então, para dimensionar isso em watt, você vai ter que multiplicar isso aqui por 4,184, né? Joules por caloria, né? E também aqui o minuto, né? Você vai, o minuto tem 600 segundos, então aqui você vai, o minuto tem 60 segundos, 1 por 60, né? Minuto por segundo. Né? Você tem que fazer essa conversão aqui, que você vai cortar esse minuto com esse minuto, a caloria com essa caloria, e você vai ter quilojoule por segundo. Então, ômega C vai ser igual a, fazer aqui, 360 dividido por 60, dá 6, vezes 4,184, que dá 25,1. 25,1 kJ por segundo, que é igual a 25,1 kilowatts, que você pode pegar e dividir por 736, né? 0,736, né? Você pode multiplicar por dividir 1 sobre 0,736, que vai ser CV por quilowatt. Você vai ter aqui 34 CV. Então, isso é um compressor necessário para esse ciclo aqui, né? Tá? Você pode também calcular aqui além do compressor, você pode calcular a quantidade do evaporador, né? Evaporador, que vai ser igual QL, vai ser igual a massa vezes o H1 menos H4, que vai ser igual a 6 kg por minuto, 180 menos 64 quilocaloria por quilo, né? Corta isso aqui com quilo, isso aqui fica 180 menos 64 vezes 6 dá 696 quilocaloria por minuto. Você pode passar isso para uma potência de refrigeração que é mais conhecida, que é BTU por hora. Né?
Então, aqui, você, um BTU tem 252 calorias, né? 252 calorias. Tá? Então, isso aqui você tem que multiplicar 1 sobre 252, né? Que vai ser BTU por caloria, né? E por hora, né? Você vai ter aqui que vai ser 60 minutos por hora, né? Então aqui você vai cortar minuto por minuto, caloria por caloria, e você vai ter aqui a potência do evaporador, que vai ser, vamos fazer a conta, 696 vezes 60 dividido por 252, que dá 165 mil BTU. Então é uma máquina grande, né? Geração provavelmente de um frigorífico, que tem um compressor de 35 CV, que é grande, 34, 35, e consegue refrigerar 160 mil, desculpa, BTU por hora, né? Não é só BTU, é BTU por hora. E você ainda pode calcular aqui o coeficiente de performance desse rapaz, que vai ser igual, deixa eu só me lembrar aqui da forma. H1 menos H4, H2 menos H1. Top, que é H1 menos H4, H2S menos H1. Então, o coeficiente de performance desse ciclo é H1 menos H4, 180 menos 64, menos 64, dá 116. 116. E o H2S menos o H2 é 60. Então, o coeficiente de performance desse rapaz é 1,93, não é um bom coeficiente. É algo que seja acima de 2, mas já é alguma coisa. Tá? Então, a gente tem aí um coeficiente de performance 193. Então, basicamente, a gente pegou as principais características desse ciclo de refrigeração. Tá? Aí ele aqui, ó, com base no resultado do item até verifique se existe a possibilidade de substituição do motor do compressor, que atualmente é operado por um motor de 50 CV. Está vendo que a eficiência do motor atual é 0,84. Em caso afirmativo, indica o motor mais adequado. Calcule a viabilidade econômica com base no método da poupança livre, utilizando taxa de retorno 4%, escalada 2%, custo de energia 500, que o motor opera 3.600 horas, tem vida útil de 15 anos. Bom, a gente já viu que a potência requerida do compressor é 34, então o motor de 50 está superdimensionado, então existe a possibilidade de troca. Tá? E a gente provavelmente vai usar um motor de 40, tá aqui, tem. Cadê aqui? Tá aqui o motor de 40, tá? Ele vai trabalhar com eficiência, ele é de quantos polos? 4 polos, tá? A eficiência dele é 93, tá? E tem o preço dele aqui também, a tabela aqui tá meio... Ele é 5.400. Aqui o preço do motor, ou seja, o investimento que você vai fazer, né? E, ou seja, isso aqui é o investimento, né? O delta aí. Você tem as eficiências dos dois casos, tem a taxa de desconto, tem tudo, né? Então, a primeira coisa que você vai calcular é o custo, né? Aqui a expressão, quanto é que você está gastando de energia. Tá? Tem um erro aqui, mas a potência no eixo do motor, né? Ela é de 34, né? A gente já sabe.
é 34 quilowatts, né? Já calculou, né? Essa parte aqui a gente já sabe, não precisa nem saber o carregamento. Aqui é a potência do eixo, é 34 quilowatts, tá? O motor proposto é um de 40 CV, que tem uma eficiência de 0,93. Né? Sei que foi 0,93. A potência no eixo dele vai ser... Não, isso não é 34 kW, aqui é 34. Foi mal. É 25,1 kW. Né? É. 25,1. Estou fazendo errado aqui. 25,1 kW. Tá? Aqui a gente está propondo um motor de 40 CV. Né? A potência do eixo dele vai continuar sendo 25,1 kW. Tá? A economia, né, em energia, né? Aliás, a energia que ele gasta, né? 25,1 vezes o número de horas dividido pela eficiência 0,93, né? Que foi proposto, vai ser igual a... Você quer fazer essa conta aqui? 25,1 vezes 3.600 dividido por 0,93. 97,61. Então ele vai consumir aqui 97.161 kWh por ano. Esse motor proposto, tá? Esse é o motor proposto, tá? Esse aqui. O motor atual, tá? Motor atual, que é de 50 CV, que tem uma eficiência de 0,84, 0,84, né? A potência do eixo dele é a mesma, né? 25,1, né? Aqui eu vou tirar, ele vai 5,1, ele 0,84, ele vai ter um consumo anual de 25,1 vezes 3.600 dividido por 0,84 de 107.571. 107.571 kWh. Tá? A economia de energia, o ΔE, vai ser 107.571 menos 97.161. 97.161. Tá? Isso vai dar menos 97. Vai dar 10.410. 10.410. Tá? Vai dar aqui uma economia de 10.410 kWh por ano. Tá? Essa economia em reais, né? 10.410 vezes 0,5, que é a tarifa, né? R$500 por megawatt-hora, dá R$0,5 por quilowatt, vai dar 5.205 reais. Tá? Essa é a economia. Com base nesse valor, a gente vai usar o método da viabilidade econômica. Tá? A gente vai pegar esses 5.205 e vai calcular, multiplicar por isso aqui e vai abater do preço do motor, que é 5.410,96. Se for viável, né? 410,96. Se for viável, a gente muda. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui da economia. Vai dar, peraí, 1,02 dividido por 1,04 elevado a 15 é igual menos 1 vezes 1,02
dividido por 0,02 multiplicado vezes 5,205. Fazer aqui de novo, 1,02 dividido por 1,04 elevado a 15 menos mais 1 vezes 1,02 dividido por 0,02. Vou botar isso aqui na memória. E isso aqui vezes 5,205. Dá 67.077. Então, 67.077 menos 5.410,96. Isso aqui dá uma economia de, então, 5.410,96. Uma economia de 61.666 durante toda a vida útil dele. É um investimento viável. Tá? O único problema é que a eficiência do motor atual é 0,84. Né? Aqui eu podia perguntar o seguinte: e se foi feito pelo método da corrente, né? E a eficiência não é 0,84, né? Pode ter um erro aí, 0,84 vezes 1,1, 10%. Né? Se a eficiência é 0,924, será que é viável, né? Aí você tem que fazer esses cálculos todos considerando essa eficiência medida, né? O erro da eficiência medida, né? Em vez de ser 0,84, ela pode ter um erro de 10%, ela pode chegar até 0,924, né? É menor do que a do motor proposto, mas a diferença vai ser menor. Tem que ver se existe mesmo essa maravilha aqui dos 61 mil de economia. Pessoal, é isso aí. Isso que eu tinha que mostrar para vocês. Bom, era isso. Espero aí que eu tenha conseguido transmitir alguma coisa para vocês. E acabou aí minha participação. Agora é com vocês. Né, as apresentações e a prova, e depois a gente finaliza essa disciplina aí. Professor. Opa, pode perguntar. A V3, todo o conteúdo desde o início do semestre, ou você vai dar um foco especial nessa parte final? Não, foca na parte final. Foca na parte final. Agora, alerta. Olhem os questionários. Eu vou com a sensação de que eles vão ajudar vocês. Né? Então, tá bom. Então, basicamente, assim, essa revisão aqui, ela, lógico, isso aqui, juntamente com o formulário, realmente essa parte final, né? O que a gente, essa revisão aqui, realmente é uma revisão para a V3 mesmo. Exatamente. Normalmente eu faço assim, mesmo porque o curso é tão separado, né? E eu considero aquela parte inicial já completa. Já. Show de bola. Obrigado, professor. Então agora é essa parte final. E aí, pessoal, até sexta, boa noite, obrigado aí pela participação. Até sexta-feira, se Deus quiser. Vamos lá.